E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre A Fantástica Vida Breve de Oscar Wilde, do Junot Dias. Esse livro aqui, a gente venceu o Pulitzer de 2008. E é o seguinte, como qualquer outro livro aqui na minha coleção, esse aqui eu li sem saber a sinopse. Eu peguei, porque ali é um livro aparentemente curto, com um pouco mais de 300 páginas. E é assim, gente, é um livro que ele vai te dar muita porrada, porque ele aborda, assim, gente, temas muito pesados. Questão do suicídio, racismo, gordofobia, bullying e tudo isso direcionado aqui a um único personagem. Por isso, dessas coisas que eu falei pra vocês, esse livro aqui, ele me lembrou em alguns momentos a questão de uma vida pequena, até pela forma como o autor vai abordar isso. Em diversos momentos, ele vai tratar esses assuntos assim, ele vai abordar esses assuntos de um jeito assim mais descontraído, de um jeito que ele tá contando ali uma super desgraça, uma merda que tá acontecendo com esses personagens de um jeito engraçado. Mas isso aqui é da escrita do autor. Esse cara, o Junot Dias, ele vai fazer muitas referências aqui a outras obras da literatura, principalmente da literatura fantástica, como a obra do Tolkien, do autor ali do Duna. Ele também vai falar um pouco aqui sobre a Ursula K. Le Guin. Esse personagem, o Oscar, né, aqui do livro, ele é um nerd, então assim, ele é meio que fissurado em livros de ficção científica, em jogos, em mangá, quadrinho, um monte de coisa. E assim, a obra do Alan Moore também aqui vai ser muito referenciada nesse livro. Então, vamos falar assim um pouco sobre a história, que é muito simples. Como o título já diz, a gente vai acompanhar o período aqui antes da morte desse cara, que é o Oscar Wilde, mas também a gente vai, em determinados momentos aqui, acompanhar a história da irmã dele e da mãe dele. Porque é o seguinte, no começo do livro a gente já fica sabendo que o Oscar, assim, vive uma vida assim desgraçada. Não por causa da família. Eles têm ali uma certa tranquilidade financeira. No momento aqui não fala que eles passam algum perrengue por causa de dinheiro, não. O Oscar, ele frequenta a escola, ele consegue entrar na universidade, a irmã dele também. Mas os perrengues que ele vai passar estão relacionados à aparência dele. Ele vai sofrer racismo. Essa família que é uma família da República Dominicana, que a mãe deles veio para os Estados Unidos e cria ele num bairro ali com outras pessoas que vieram para aquele período da diáspora durante o período daquele ditador Trujillo, inclusive a Trujillo, né? Eu vou falar Trujillo, mas a história aqui do livro está muito ligada à história da República Dominicana nesse período que ela passou sobre o Trujillato, que é o período de ditadura na República Dominicana, que foi um período de grande repressão para essas pessoas. Morreram diversas pessoas que eram como é que eu posso dizer assim, não necessariamente comunistas, né? Porque ele fazia uma grande perseguição ali ao Partido Comunista desse país, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. Inclusive o autor aqui do livro vai soltar muitas farpas aí para os Estados Unidos. Mas, gente, esse cara, ele perseguia, esse Trujillo, ele perseguia também as pessoas assim, que meio que que ele vai contar aqui um exemplo do avô do Oscar. Que o avô do Oscar era lá um médico e ele era do lado do Trujillo, só que ele meio que ficou o isentão, vamos dizer assim. E ele, em determinado momento, vai ser dado como traidor. Então ele perseguia as pessoas, até pelo fato dele, se ele achasse que essa pessoa não demonstrasse apoio para ele direito, mais ou menos isso. Então, voltando aqui para a história do Oscar. O Oscar, ele vai frequentar a escola, ele vai ser vítima de bullying por causa da aparência dele, ele tá acima do peso, ele vai ser vítima de racismo. E assim, ele meio que segue a vida dele, mesmo sofrendo esse tipo de coisa. Ele meio que é reprimido em casa, ele não consegue arrumar ninguém para se relacionar com ele, e em diversos momentos a gente vai saber que é por causa também da aparência dele, e principalmente pelo jeito que ele lida com as mulheres. Então assim, o jeito que ele aborda assim, as mulheres é realmente um jeito muito esquisito. Então assim, é como se ele não tivesse tato suficiente para chegar junto nas mulheres. Então ele vai ser assim um negócio muito anormal, esse jeito que ele vai chegar nas meninas. Enfim,
A gente vai acompanhar ele aqui numa fase escolar, depois ele entra na universidade, ele tem o sonho de ser escritor, então ele nos momentos que a gente vai acompanhar aqui no livro, ele tá ali escrevendo muita coisa, ele não é uma má pessoa, né? Ele tá tentando ali, mas assim, ele acaba ficando, gente, tão obcecado nesse negócio dos relacionamentos. Ele tem um cunhado dele aqui que eles vão ficar amigos e esse cunhado vai morar com ele na faculdade. E ele vai tentar ajudar o Oscar para que o Oscar comece a treinar, a correr, para ver se ele perde peso. E ele vai tentar ajudar o Oscar para ele ver se ele consegue chegar ali nas mulheres, assim, de um jeito mais normal, vamos dizer assim. Mas não dá, o Oscar meio que não consegue criar laços assim com essas mulheres. Então assim, ele é uma pessoa boa, ele é um cara super inteligente, uma pessoa assim, vamos dizer que é acima da média. Ele é um cara que, vocês estão vendo, ele escreve, ele tem o sonho de ser escritor, ele tá ali na universidade, tem uma parte que ele já começa a trabalhar como professor e a gente vai ver ali que depois dele sofrer na escola, ele sofre bullying também na faculdade, ele vai sofrer bullying quando ele tá trabalhando ali na escola. Aí assim, a gente vai também acompanhar aqui uma parte da história da irmã dele. A irmã dele foi vítima de abuso na infância e assim, é um capítulo todo que a gente vai acompanhando a história voltando do passado. Olha que essa menina, ela conhece um cara super esquisito e ela acaba fugindo pra ir morar com esse cara e o Oscar fica super preocupado. Essa irmã é super protetora com ele, ela ajuda ele em muitas coisas, porque assim, o Oscar, a gente sente que ele é um outsider, ele não consegue essa questão dos laços, né? Ele não consegue criar laços assim com mulheres. Assim, laços. Como é que eu posso dizer, gente? Essa questão de relacionamentos. Enfim, ele não consegue. Não acaba que ele tenta ali se relacionar com essas mulheres, mas fica um negócio meio que na amizade. Algumas mulheres meio que enganam ele. Mas é isso. Aí, uma das partes mais interessantes é que eles vão tentar... Porque a mãe dele é uma pessoa muito difícil. Aí na parte, quando chega do capítulo dessa mãe... Aí que o bicho pega. O capítulo dela realmente é muito pesado. E lembra que quando eles vão voltar no tempo... E lembra que eu falei que tudo aqui nessa história está relacionado ao Trujillo, ao Trujillo ali. Então quando ele volta... Pra esse tempo, a mãe dele vai mostrar. A mãe dele, assim, gente, é uma história horrível que aconteceu com ela. Depois vai contar a história do avô do Oscar, que é o pai da mãe dele. E assim, é uma história também relacionada com o Trujillo, que eu falei pra vocês, que esse pai dele mesmo. O pai dele era o avô dele era um médico assim super famoso naquela época. Eles tinham casas, enfim, eles eram super ricos. E acontece ali uma merda durante outro relato e assim, ele vai ser acusado de traição, vão inventar um monte de mentiras contra ele. E assim, eles vão perder tudo. A mãe do Oscar tinha outras irmãs que vão ser mortas. E assim, gente, acontece assim muita merda com essa família. E ela vai contar aqui, quando chega na parte da mãe dele, e assim, não vou dizer, mas assim, acontecem muitas coisas horríveis. Assim, é meio que o autor nos explicando por que da mãe dele ser desse jeito? Porque assim, ela era uma pessoa mais difícil, principalmente com a filha, né? Então assim, e assim, o livro todo ele vai explicando, tentando justificar, e assim, justificando muito bem, que é compreensível, o porquê dessa mãe ser assim, porque ela meio que pega no pé ali dos filhos, ela tá preocupada, porque assim, lembra que essa família, eles estão ali vindos de outro país naquele período de diáspora, eles não, só a mãe deles, né? Mas ela cria esses filhos ali nesse bairro com outras pessoas da República Dominicana. E assim, a grande reflexão do livro aqui pra mim é sobre essa questão da masculinidade do Oscar, porque ele tá tentando ali sempre provar essa masculinidade dele, pelo fato dele ser dominicano e tem toda uma questão cultural ali dele precisar ser aquele macho, né? Não sei o que, precisar ter aquela presença. E assim, ele era uma pessoa, vamos dizer que mais sensível. Ele, pelo fato de ter sido criado só com a mãe, e o fato dessa mãe ter assim meio que ser super protetora com esses filhos, uma pessoa assim mais seca, mais que passou por muita dificuldade na vida. E ela criou esses filhos assim, vamos dizer que
com um apoio financeiro, mas assim que faltou meio que o apoio emocional. Então, assim, em algum momento aqui o Oscar ele vai tentar cometer suicídio. Ele e assim, mais um debate, lembra que eu falei da questão desse livro lembrar alguns momentos de uma vida pequena? Pela questão desse debate da saúde mental masculina, né? Que é difícil a gente ver um livro assim, que fale sobre esse tema assim, de um jeito mais aberto, principalmente sobre essa questão da masculinidade tóxica e como isso acaba, né, destruindo o psicológico dessas pessoas. Porque assim, o Oscar, se a gente for ver, era um cara, gente, que tinha tudo. Ele tinha esse apoio familiar, assim, vou dizer que aos trancos e barrancos, mas ainda era um apoio familiar. A irmã dele era uma pessoa maravilhosa com ele. Ele tinha esses amigos, ele já conseguia trabalhar, conseguiu sair da escola para a faculdade. Lembra que a gente está falando aqui de uma pessoa negra nos Estados Unidos na década de 60. Então vocês já sabem como eram os Estados Unidos naquela época. Então era uma pessoa que era considerado um imigrante ali para aquelas pessoas. E assim, ele, além de sofrer diversos preconceitos por causa da cor, por causa dele ser um nerd, por causa dele vir de uma família de imigrantes, né, ele ainda, apesar disso tudo, ele era uma pessoa bem sucedida, mas pela questão de que ele não era esse macho alfa que as pessoas queriam, pelo fato dele não conseguir esse relacionamento, isso foi meio que minando o psicológico dele. E isso virou meio que uma obsessão na vida dele, esse negócio dele conseguir essa mulher, conseguir perder a virgindade, né? É uma das coisas que vão ser abordadas aqui nesse livro. E assim, eu fico feliz que hoje, né, a gente tenha mais autores falando dessa questão da saúde mental masculina, né? Porque é meio que um tabu, né? Essa questão do suicídio, Enfim, fica aí a dica pra vocês, gente, desse livro. É um livro muito massa, muito curto, que vai trazer, assim, diversos pontos importantes pra gente conseguir debater aqui durante esse livro. E essa questão histórica, né, aqui da República Dominicana, cruzando aí a história do livro, é um negócio muito massa. Então fica aí a dica pra vocês. Então, mas preste atenção no momento que você tá. É um livro pesado, tá? Então, deem uma chance se vocês tiverem esse livro aí na estante. Vocês não vão se arrepender. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Tchau.